Senhoras, senhores e outros, recentemente presenciamos um verdadeiro evento no grande palco do hip hop brasileiro, abalado por uma diss track protagonizada não por um cara, mas sim por uma moça chamada Ebony. De uma forma ultra resumida, ela é uma artista que marcou seu próprio nome principalmente no campo do trap, e na verdade ela é provavelmente uma das primeiras mulheres que conseguiu furar a bolha e conseguir notoriedade do público geral dentro desse meio, até recebendo um prêmio de artista revelação do Genius em 2019, que foi o próprio ano de sua estreia oficial na indústria. E desde então ela seguiu com suas atividades lançando mais singles, EPs e até 2 álbuns, enquanto se mantinha firme ao trap, mas de vez em quando agregando sonoridades mais comerciais e dançantes do pop, funk, etc. Deixando claro sua ambição de ganhar um lugar de respeito e admiração por diversos círculos de música no Brasil. No entanto, ultimamente as discussões e pontos de vista da cultura atual vêm mudando bastante, e um ponto extremamente necessário que eu vejo ganhando mais atenção é sobre o reconhecimento, respeito e equidade para artistas femininas no rap como um todo. Dessa forma, eu acredito, ou pelo menos quero acreditar, que muitas comunidades têm feito um trabalho legal em apoiar e incentivar os trabalhos de mulheres que estão em atividade. Porém, isso não ocorreu sem sua cota de opiniões e atitudes contrárias dentro da própria esfera do hip hop. Infelizmente, isso já era esperado, pois como o Brasil ainda é um país fortemente conservador, inevitavelmente essas ideologias iriam transparecer em sua arte também, mas pelo menos um senso de união foi estabelecido. E diante disso, a Ebony aproveitou para deixar seus objetivos bem explícitos, afirmando que mirava em atingir os números dos caras que estão no topo. Uma mensagem ousada, mas que rapidamente veio acompanhado de algo mais ousado ainda, que foi essa diss track chamada Espero Que Entendam. E bom, pessoal, eu acho que a esse ponto todo mundo sabe o que é uma diss track, as famosas músicas cujo objetivo único e central é o ataque e crítica a uma pessoa ou um grupo. Essa modalidade sempre foi um pilar importante na história do hip hop, e para celebrar os 50 anos desse gênero, a Ebony, unida com a Larinha na produção, soltou essa faixa onde de fato ela vai atrás e zoa os caras que ela citou no passado. E sinceramente, pessoal, que track divertida. Eu sei que esse formato tem se repopularizado um pouco mais recentemente, graças a algumas tretas como a do Kian contra o Major RD, mas faz um bom tempo desde a última vez que eu ouvi alguma coisa tão dedicada a falar e atacar durante uma música inteira e não só uma ou duas linhas perdidas no meio de um single padrão. E além disso, faz tempo também que as pessoas não têm coragem de atirar pra tantos lados de uma vez só e ainda por cima nomear os bois que estão recebendo os tiros. Considerando a repercussão do lançamento e o propósito que ele de certo modo cumpre, muitas pessoas já compararam a Espero Que Entendam com a Suicídio, que também foi uma diss track muito importante no passado, provinda do Baco Exu do Blues e do Sr. Chinaski. E sobre a música propriamente dita, pessoal, obviamente eu não vou vir aqui só ficar recitando o que ela disse, porque especialmente nesses casos de faixas tão orientadas para conteúdo nas letras, eu acho que é muito importante que você por conta própria vá conferir o trabalho dela, engajando com visualizações e afins nos vídeos e redes sociais, e ao invés disso eu vou só descrever de um modo geral as partes que eu achei mais divertidas e interessantes para conversar sobre, beleza? Então, como uma diss track padrão, não só temos ataques, mas também temos vários momentos com a Ebony se vangloriando e afirmando suas conquistas, mas logo no comecinho eu já quero destacar uma linha extremamente simples, mas na minha opinião uma das mais importantes, que é fã de rapper masculino é igual de diva pop. E eu pessoalmente posso confirmar com toda a convicção do mundo que sim, isso é verdade. E ultimamente isso só tem piorado. Não só no rap, mas também no trap e qualquer outra vertente popular do hip hop hoje em dia. É muito engraçado pra mim ver esses caras que ficam zoando Swifties, Anitters, Army de K-pop, mas no primeiro comentário que eles vêm falando mal do artista favorito deles, os caras já puxam o número de charts, streams e seguidores pra defender o músico, além de mandar ofensas pessoais pra pessoa que não gostou. E o melhor exemplo recente disso foi sem dúvida a vitória da cantora Meli no prêmio de artista revelação do Multishow desse ano, que pra quem não sabe, competiu e ganhou contra nomes que foram gigantes dentro do hip hop, em especial o K-Black e o Veig. E caraca, gente, o que teve de maluco destilando ódio contra a mina, fazendo piadinha com os números dela, desmerecendo a trajetória pessoal sem nem dar uma chance pra música, ou então partindo de muita má fé, foi legitimamente assustador. E tudo isso só porque ela ganhou um prêmio e o favoritinho deles não. Obviamente você pode discordar do resultado e expressar sua opinião, mas poxa, chegar nesse nível de ataque e ofensa é muito comportamento de fã de diva pop, e foi esse o comportamento que os caras demonstraram. Mas voltando pra track e falando sobre o refrão, temos alguns pontos que precisam ser discutidos, em especial nas linhas eu tenho rosto, eu tenho corpo, eu tenho a rima, se eu tivesse um pau os bofs iam tá mamando. Sem dúvida esse é um dos pontos centrais de toda a música, e na sua essência transmite uma mensagem bem clara, que é o fato de que se a Ebony fosse um homem rapper, mantendo o nível de sua imagem, rimas e afins, ela provavelmente seria muito mais reconhecida hoje em dia pela comunidade, já que desse jeito os caras iriam se identificar com ela. Eu sinto que foi nesse momento onde a diss track deixou de ser só um desafio da Ebony contra o mainstream e acabou sendo reconhecido e visto como uma afirmação de protesto contra o machismo na indústria, já que não só muitas artistas, mas muitas mulheres que consomem rap mesmo conseguem se identificar com essa diferença tão explícita de tratamento nas fanbases. No entanto, vale a pena comentar que sobre essa linha houveram alguns adendos importantes, principalmente vindos de outra rapper, a Mona Brutal, que é muito boa por sinal, que só deu um puxão de orelha na segunda linha pra relembrar que artistas trans no hip hop também são fortemente desmerecidas. Eu sei que teve uma
galera que não entendeu esse ponto e acharam que a Mona tava tentando contra-atacar a Ebony, o que definitivamente não é o caso. Foi só um lembrete de que não é só uma genitália que define o gênero com o qual você se identifica, e no rap pessoas da comunidade LGBTQI+, também são frequentemente esquecidas ou deixadas de lado na conversa. Eu tenho praticamente certeza de que a Ebony não fez aquela linha pra propositalmente segregar essas pessoas da comunidade, mas acho que sim, esse tema também é muito importante, e fico feliz que Mona e outros artistas que comentaram sobre o assunto conseguiram trazer mesmo que um pouquinho mais de luz pro tópico. E claro, os ataques para os artistas compõem a maioria dos 3 versos que ela apresenta, onde de um jeito ultra resumido ela zoa o BK, que na verdade foi o mais tranquilo de todos e só foi chamado de velhinho. Ela critica a queda de qualidade no conteúdo do Felipe Ret, a indecisão da cor da pele do L7, o Puterrier e o Borges, que eu também acho que foram tranquilos, o Orochi e aquela resposta horrível dele do Insta, o Kian sendo sombra da Tasha, o próprio Bakushu do Blues, que foi facilmente um dos que mais levou na cara com o feat dele com a Luísa Sonza logo depois das polêmicas de racismo dela, e por fim o Major RD e o Djonga, que também foram bem zoados. Agora, vamos lá pessoal, tem umas pessoas por aí que realmente não curtem esse formato de diss track por uma série de razões, mas que geralmente incluem coisas como ser uma falta de respeito com o trabalho dos outros, ser uma tentativa de criar hype em cima de polêmica desnecessária, ser uma atitude de separar a comunidade ao invés de unificar. E assim gente, é óbvio que ninguém é forçado a gostar desse estilo de rap, mas historicamente diss track sempre foi importante na estrutura do hip hop. Essa postura de batalha tende a ser um gesto muito forte de cobrança sobre o artista ou o grupo que está sendo criticado. Eu até entenderia mais esses argumentos se a Ebony tivesse ido para um lado mais pessoal e bruto contra essas pessoas, porque daí realmente isso só iria virar uma briga bobinha de ego que geralmente não prende muito a minha atenção, mas na prática esse não é o caso e como eu falei antes, a Espero que entendam basicamente incorpora uma luta social muito maior que a própria Ebony. E convenhamos pessoal, pra maioria dos caras mencionados ela até que pegou leve, só relembrando tretas que a esse ponto já são bem conhecidas, tipo isso não é nível Pusha T zoando a doença e talvez morte do produtor e amigo do Drake. Na minha opinião eu acho que ela devia ter pegado mais pesado e puxado muitos outros nomes, principalmente do trap, porque muita gente que tá confortável demais por aí também precisava dar uma acordada. Mas enfim, esse não foi o caso e a diss track termina com uma conversa e reflexão dela, só falando mesmo que no fim das contas nada é pro lado pessoal. Muitas pessoas não gostaram dessa ideia no fim porque tipo, você ataca eles mas no final você diz que é só paz e tals. E eu não vou mentir, eu mesmo tenho alguns sentimentos conflitantes sobre essa posição, mas acho que isso pode até ser mais vantajoso pra ela. Tecnicamente não só é a posição mais adulta, mas também é uma certa garantia de que ela não queime todas as suas próprias pontes no mercado. Tipo, se ela realmente quisesse que isso fosse pessoal, considerando a quantidade absurda de conexões da indústria que os alvos dela têm, isso poderia ser muito prejudicial pra carreira dela e eu não gosto disso, eu não desejo que ela perca nenhuma oportunidade, mesmo com esses artistas no futuro. Pessoalmente, eu gostaria que essa sessão não ocupasse praticamente todo o quarto final da track, mas é só um detalhe. De qualquer modo, a música foi lançada, dividiu opiniões como esperado, mas no geral eu acho justo dizer que o povo ficou bem animado pelo potencial de maior movimentação dentro da cena, e agora que já se passaram alguns dias, temos como resultado um story do Orochi que elogiou a atitude dela e disse que faltou nomes na track, o que eu concordo, uma piadinha do Major RD, um elogio do Ret, uma admiração do L7, um post do Baco que depois ele apagou, e na verdade essa foi a melhor reação. Enfim, sejamos sinceros e vamos reconhecer que não aconteceu nada e provavelmente vai ficar nisso mesmo. E olha, tem muitas formas de como você pode interpretar essa falta de repercussão. Em primeiro lugar, gente, é óbvio que nós não sabemos o jeito que eles realmente reagiram quando ouviram pela primeira vez. Eu não ficaria surpreso se alguns deles estivessem bem irritados pessoalmente, mas escolheram ou foram orientados para ficarem de boas. Alguns dos fãs deles estão usando essas reações para atacarem a Ebony, dizendo que ela não é nada e que ela é só uma criança contra os caras. E eu não gosto dessa leitura, eu acho que no mínimo é uma forma bem chata de desmerecer as ideias que estão sendo levantadas. Porém, outras pessoas estão bem irritadas com as posições deles, porque queriam respostas, queriam outras diss tracks e acreditam que essa atitude foi bem condescendente e por tabela machista contra ela, já que se fosse um cara fazendo a música, muito provavelmente eles não estariam tão pacíficos assim. E olha pessoal, não defendendo os caras, mas eu quero que vocês olhem com calma para essa situação. Primeiramente, vocês realmente acreditam que alguém como o Orochi tem caneta para devolver a diss track contra a Ebony? Vocês acham que alguém como o Puterrier, o cara do Empina Amor, vai escrever 3 longos versos contra-atacando ela? Desculpa gente, mas a verdade é que muitos dos alvos dela não são exatamente rappers que se destacam por lírica. E os que de fato se destacam, como é o caso do BK, no fim acabaram saindo bem tranquilos na faixa. De novo, se a Ebony tivesse explanado algo novo para a comunidade, ou pelo menos deixado claro que sim, era um lance pessoal, daí talvez teria uma chance de tirar esses caras da zona de conforto, ou então se ela tivesse puxado alguns nomes mais ousados, como o Santi, por exemplo, daí sim poderíamos ver algum desenvolvimento mais interessante, e mesmo para os rappers mais atacados, como o Baco, eu ainda acho muito difícil que saia alguma coisa séria como resposta, porque mais uma vez, pessoal, vejam a grande imagem. Essa diss track foi recebida por muitos na comunidade como um protesto em nome do respeito e representatividade das
mulheres no hip hop. Não importa mais quem foi atacado, porque pra muitos é isso que realmente virou a essência da música. Logo, se você mesmo se coloca contra essa afirmação através de uma outra diss track de resposta, mesmo que você não fale demais, é quase inevitável que você vai estar se queimando muito dentro da comunidade. Da mesma forma como o suicídio foi uma afirmação por mais representatividade fora do Sudeste, espero que entendam virou um posicionamento para representar as mulheres. E ninguém em sã consciência é contra isso. Claro, não estou dizendo que é impossível uma resposta porque mesmo o suicídio conseguiu uma, mas eu acho bem improvável não por causa de seu conteúdo, mas sim por causa do que ela passou a representar. A não ser que a Mona Brutal resolva se colocar na frente do canhão, ou então a Tasha responda no lugar do Kian e às custas da reputação dele também, eu acho que mesmo elas passariam a ser bem mal vistas por parte da comunidade. Então eu não ficaria surpreso se ficar só nessas mensagens de apoio mesmo, mas não fiquem só na negatividade, gente, porque como a própria Ebony deixou claro, nada disso era pra realmente ser uma coisa pessoal. E eu quero acreditar que ela vai sair de toda essa situação com um saldo positivo, porque afinal de contas, conseguir uma vitória por WO pode não ser o evento, a grande luta épica que gostaríamos de ver, mas não deixa de ser uma vitória mesmo assim. E tenho certeza que a própria Ebony desejaria que, espero que entendam, fosse mais lembrada como uma diss track que inspirou e motivou outras minas em atividade, do que só um ataque gratuito que gerou 2 ou 3 respostas e não inspirou ninguém no final. Mas atenção, porque ver os frutos dessa influência ainda vai levar um tempo. E por isso, até lá, acompanhem não só a Ebony, mas também a Mona Brutal, a Tasha Trace, Drick Barbosa, Tássia Reis, a Bronca, Sara Donato e muitas outras moças que estão, já estiveram ou logo estarão em atividade. Eu acho que tudo isso vale muito mais do que um áudio resposta do Felipe Ret. E lembre-se, pessoal, dentro da comunidade é óbvio que críticas são necessárias entre si, mas o senso de união não deixa de ser uma coisa importante também. No fim, o inimigo não é outro maluco que também veio de baixo e conseguiu subir na vida fazendo rap. O inimigo é o nosso querido amigo de Fivela que conseguiu comprar as 10 posições acima da Ebony, beleza? Mas por enquanto vamos ficar por aqui mesmo, espero que tenham gostado. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!